sejam bem-vindos a mais um Papo com Aprovado. Hoje eu tô aqui com o Thiago Lopes, aprovado no concurso da Polícia Penal do Espírito Santo. Durante a nossa conversa aqui você vai ver que não só nesse, mas em outros concursos ele também foi aprovado. Então, continue aqui para você conferir mais esse Papo com Aprovado. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar, Thiago, pela sua conquista. E a gente fica muito feliz de ter participado, né, desse seu processo. E eu já gostaria de começar com essa pergunta. Por que concurso público? É uma pergunta que, assim, na verdade eu sempre pensava no concurso público como uma forma de segurança. De você ter uma estabilidade, de você conseguir ter o teu salário todos os meses tranquilamente. Mas depois eu comecei a perceber que poderia ser algo mais, de você trabalhar e você fazer o que você gosta, além de ter todos esses benefícios. Então hoje eu junto o útil ao agradável pelas carreiras que eu busco fazer o concurso, porque eu acho que hoje em dia também não adianta só trabalhar, tem que gostar do que você faz. Sim. E você passou na Polícia Penal, na área de segurança, e outros concursos que você também já fez também foram da área de segurança. E você acha, por que você escolheu a área da segurança, né? Você gosta, né, pelo visto? Eu só faço o concurso realmente para a área de carreiras policiais, carreiras da área de segurança pública, porque eu meio que cresci no meio de pessoas da área de segurança pública. Então, meus familiares, eu mesmo servi durante 8 anos na Força Aérea e então eu acabei criando uma admiração pela área e depois disso eu me decidi em prestar os concursos basicamente nesse foco. Sim. E o que você fazia antes de você começar a fazer concurso? Então, eu trabalhei 8 anos na Força Aérea, eu saí de lá como cabo e foi por alistamento, eu nunca gostei muito de estudar. E acabou que, assim que eu me desliguei, que acabou meu tempo na FAB, eu comecei a querer estudar para concurso público e comecei desde então, mas eu sempre fui militar a vida toda. Entendi. E aí você começou a estudar. Você falou que não gosta muito de estudar, mas aí você começou a estudar. E como é que foi esse processo ali no começo de decidir estudar? Quantas horas você estudava? Como você estudava? Realmente, eu não gostava de estudar e isso foi durante a minha vida toda, principalmente certas matérias que eu tenho pavor. Mas depois que eu decidi estudar, eu comecei estudando para a Polícia Federal. Meu primeiro concurso público, assim, estudando de verdade, é um dos maiores concursos do Brasil. Então, eu sabia que eu tinha que me dedicar, até porque eram coisas que eu nunca tinha visto na vida. E eu me matriculei na Degrau e quando eu comecei a ver as pessoas, assim, a gente vê que tem pessoas que não estão ali só por estar, mas também tem muitas pessoas muito dedicadas e muito focadas. E eu me inspirava nessas pessoas, porque no meu início eu tava perdido, né? Então eu decidi estudar, comecei assim. Como eu tinha acabado de sair do quartel, eu saí em fevereiro e minha matrícula na Degrau foi em fevereiro. Então eu recebi uma indenização, né, da FAB, né, que é quando acabou o nosso tempo, e eu consegui me manter até a prova sem precisar trabalhar. Então eu usava aquele dinheiro para trabalhar. E basicamente eu trocava o dia pela noite. Eu sempre gostei, na faculdade eu preferia estudar de madrugada. Então eu basicamente dormia de 6 da manhã a meio-dia, 1 hora da tarde. Aí acordava esse horário, tomava banho, almoçava. Aí quando dava umas 3 horas eu começava a estudar. Aí dava 5 horas eu vinha pro curso, ficava no curso até as 10. Voltava pra casa, tomava banho, jantava, estudava de meia-noite às 5 da manhã. Aí era vendo videoaula, relembrando o que eu tinha estudado na semana anterior ou na própria semana. Mas foi basicamente assim, nesse início, por ter a facilidade de não precisar trabalhar, eu consegui estudar, eu tinha bastante tempo para estudar, né? Então foi mais ou menos assim. Sim, aí você falou que o seu primeiro concurso foi Polícia Federal. Estudando de verdade, sim, mas antes dele eu já tinha feito a PM de 2014. Entendi. Passou? Passei. E não foi? Não. Eu passei em 2014. Na época, eu tinha 1 ano de Força Aérea, então eu era soldado, ganhava bem mal. E se o concurso tivesse ido normal durante as etapas, eu teria ido. Mas o concurso teve um problema na parte com os candidatos, muitos candidatos subjúdice, a banca deu muita polêmica e acabou que o concurso travou por um tempo. Eu fui fazendo as etapas, fiz todas as etapas e quando chegou a minha convocação foi em março de 2019. Foi quando eu fui chamado, ou seja, 5 anos depois de ter feito o concurso. Só que nesse tempo eu não fiquei parado, então eu não podia ficar esperando algo que eu não sabia quando ia chamar, se ia chamar. Então eu fiz passei numa faculdade federal, comecei a estudar
até porque o meu foco, que sempre foi a Polícia Federal, exige um nível superior. Então, eu, em 2016, passei no Enem para entrar em 2017. Comecei minha faculdade em 2017 e como eu fui chamado para entrar em 2019 no Cefap, eu tive que botar na balança o que era mais importante. Como eu te falei que eu não gostava de estudar, ao mesmo tempo eu também sou uma pessoa que eu não... Assim, eu nunca... Tudo que eu comecei, na verdade, às vezes eu não concluía. Então eu tinha medo de largar a faculdade, trancar, para ir pro Cefap e depois nunca mais voltar para a faculdade, porque querendo ou não eu ia estar ganhando um salário bom, eu ia estar numa profissão boa, que eu sempre admirei, então eu tinha medo de me acomodar naquela situação, porque acontece muito hoje em dia, e eu falei, não, eu prefiro terminar a faculdade para eu tentar chegar no meu objetivo. E aí, contando com isso ainda, eu tinha acabado de ser promovido a cabo naquele ano, eu tinha ido a cabo em fevereiro, então eu teria que me desligar, eu teria que ressarcir a FAB pelo o curso de formação, porque eu só tinha um mês, e eu ainda ia sair sem a minha indenização no final, que foi a que me ajudou a estudar para a Polícia Federal em 2021. Então, foi isso, foi pesar na balança e eu ver o que era mais importante na minha vida, entrar na PM naquele ano ou estudar para uma possibilidade de fazer um concurso da Polícia Federal no futuro. E aí eu escolhi a Polícia Federal para poder, como minha meta, mas foi basicamente isso. Sim, e aí você falou que você estudou para a Polícia Federal já aqui na Degrau, né? Sim. E como você descobriu a Degrau, sabe? E como é que foi escolher a Degrau para fazer os seus preparatórios aí para os concursos? Então, na época, como eu não sabia nada de cursinho, preparatório, assim, eu só conhecia o que eu tinha feito lá atrás na PM, que eu nem dava muita atenção a ele. Eu joguei no Google, melhores cursos preparatórios do Rio de Janeiro. E aí, a Degrau foi o primeiro que apareceu e eu falei assim, cara, será que isso é bom mesmo? E aí eu vi que tinha várias unidades. Aí eu fui perguntando, tu conhece Degrau? Conhece Degrau? Aí o pessoal, conheço, pô, é muito bom, não sei o que, estudei lá e tal. Aí eu falei, vou ver então. Na época, não tinha a turma aberta pra Polícia Federal. Na Degrau ainda. Eu entrei em Madureira numa turma de PRF. Uma semana da turma da PRF, abriu a turma da Polícia Federal aqui no centro. Aí eu migrei pro passaporte e comecei a estudar aqui e não em Madureira. Então foi basicamente uma coincidência boa, né? Porque os concursos saíram próximos, né? A PRF com a PF. E uma semana depois abriu a turma. E aí eu falei assim, como eu tenho mais afinidade com as matérias da Polícia Federal, eu preferi a Polícia Federal mesmo do que a PRF. Então tinha gente que estudava nas duas turmas, mas o meu era um foco realmente na Polícia Federal. Sim. E nesse seu processo aí de estudo, qual que foi a sua maior dificuldade? Disciplina. Disciplina foi minha maior dificuldade. Não no início, porque no início eu acho que como eu tava naquela empolgação de, cara, eu tô estudando pra um negócio que eu quero muito e eu acho que eu posso fazer, eu posso conseguir, foi tranquilo. Mas depois que a gente tem a primeira frustração, a gente acaba tendo um problema com disciplina. Então acho que a minha maior dificuldade foi essa, porque depois que a gente reprova, às vezes bate um desânimo, bate aquela situação de, pô, será que eu não vou conseguir? Mas, graças a Deus, eu consegui me manter forte. Tive umas recaídas, mas consegui me manter forte. Tô aqui até hoje, esperando a Polícia Federal de novo. Era a minha próxima pergunta, se você chegou a desistir, se você quis desistir nesse momento aí, você falou que teve ali seus momentos ali nisso, mas foi reprovado na Polícia Federal. Mas você fez outros concursos. Quais foram esses concursos e como é que foi aí o resultado deles aí pro pessoal? Assim que acabou a turma da PF aqui, começou a turma da Polícia Civil. Eu me matriculei, comecei a estudar pra Polícia Civil, né? Acabava que os direitos me serviam e a informática. E o português, todas as matérias, né? Mas era um estilo diferente de prova, porque era FGV. Só que com 2 meses de estudo para a Polícia Civil, eu tive um problema familiar bem grande. Meu avô faleceu e minha avó, eu morava com eles, né, com os meus avós, e minha avó entrou numa depressão muito grande. Então, como era basicamente nós 3, eu tive que escolher entre dar suporte para minha avó ou pensar em mim. E naquele momento, eu acho que eu preferi e achei que era o justo eu dar a atenção que ela precisava. Então, basicamente, eu fiquei de agosto até dezembro sem tocar num livro. Isso foi bem ruim pra mim. Mas dezembro foi um mês que eu falei assim, não, eu tenho que voltar porque eu concursei em fevereiro. E eu tentei dar um gás final, porque eu tinha aquela pouca bagagem da Polícia Federal, de 5 meses, 4 meses, mais esse pouquinho de tempo. Acabou que eu fui
aprovado, entre aspas, né, na Polícia Civil, eu sou excedente. Eu já fiz todas as etapas, já fiz o TAF, fiz exame médico, psicotécnico, fiz tudo, mas não tô dentro das vagas, então eu nem me considero uma pessoa aprovada, porque eu não tenho direito a nada, é só expectativa. Mas vai que o governador decide. Então, se me chamar, eu tô pronto. E fiz a PM em São Paulo, foi uma forma de incentivar amigos meus, mas eu passei na Polícia Militar de São Paulo, mas não quis ir. Inclusive passei 2 vezes, uma em 2021 e a outra nesse ano, 2023, ano passado. Fiz a PMDF, que fui reprovado, essa eu não conseguia realmente. Fiz a PM, que foi anulada, tinha ido bem, muito bem, e infelizmente a prova teve os problemas que todo mundo sabe aí. Vou fazer de novo. E fiz a Polícia Penal do Espírito Santo, que foi a prova que eu tô aprovado hoje dentro das vagas, numa colocação muito boa, para a primeira turma. Então, hoje é o concurso que eu tenho certo, garantido, é a Polícia Penal do Espírito Santo, né, no caso. Então, assim, você fez vários concursos ali na carreira policial, passou em alguns, outros ainda não. E, assim, isso tudo você estudando aqui na Degrau, né? Eu queria saber de você qual foi o diferencial da Degrau aí nessas suas aprovações? Então, como eu te falei da parte da disciplina, eu sou uma pessoa que eu não tenho a disciplina para estudar online direito, né? Eu tenho muito problema com online. Então, assim, eu preciso de um curso presencial. Por mais que eu complemente com alguma coisa no online ou buscando por fora, em aulão, alguma coisa do tipo, eu preciso de um curso presencial. E desde a turma da Polícia Federal, eu venho analisando os professores. Eu consigo ver os professores que me agradam mais, os que talvez eu não tenha tanta facilidade de aprender. E eu consigo, pelo passaporte, filtrar com quem eu quero estudar, qual a matéria que eu quero estudar. Então, assim, hoje eu tenho a facilidade de, por exemplo, o meu fraco, sei lá, tá em Direito Administrativo. Eu chego aqui no curso e eu vejo, tem uma aula de Direito Administrativo na turma tal. Então eu vou para lá, porque o direito administrativo, basicamente, acaba servindo para o que eu quero. Então eu consigo fazer esse filtro. O Degrau também, eles implementaram a parte das lives, porque estudar online numa aula gravada, eu acho que eu não consigo tanto. Mas na live, como é algo ao vivo, eu consigo estar ali prestando atenção, focado. Então as lives também me ajudaram bastante. E os simulados são os diferenciais, assim, pra mim, que, me ajudaram bastante, porque é um nível muito acima da prova, a gente sai daqui arrebentado, mas a gente vê que depois, quando a gente vai fazer a prova, a gente, às vezes, ri, porque a gente passou por aquela pegadinha no simulado, a gente viu umas questões muito capciosas e a gente sabe contornar. Então, pra mim, os diferenciais são esses, a flexibilidade dos professores, o presencial, a live e principalmente os simulados. E para quem aqui não está entendendo o que é o passaporte da aprovação é o nosso projeto onde você pode estudar, você se matricula uma única vez, você pode estudar tanto presencial, online, o Degrau Live. Além disso, você tem acesso também a todos os concursos que a Degrau trabalha. Além disso, você também pode, como ele estava falando, escolher uma aula específica, um professor específico. Você pode trocar, você não estou lidando muito bem com esse professor, você consegue trocar para outro professor, outras turmas. E também você tem acesso ilimitado ao nosso banco de questões, né, o Degrau Questões, e também acesso exclusivo nas turmas de simulados, nas turmas de exercícios e também nos aulões aí que a gente sempre está fazendo aqui. E voltando agora ali pro passaporte, a gente tem um orientador e você também certamente deve ter tido uma orientação ali. E eu queria saber como é que foi esse processo ali, essa orientação daqui da nossa equipe para você que pode ter te ajudado aí nesse... Então, na época, quando eu entrei, era o Lasmar, acho que era esse o nome dele. Basicamente, eu nunca tive contato com ele presencialmente, assim, pessoalmente. Ele me mandou um áudio me explicando mais ou menos, mas como eu tava muito focado numa situação única, eu acabei não dando muita atenção. Mas no ano passado, ou final de 22, se eu não me engano, trocou pro Maurício. E o Maurício é um professor que eu gosto muito das aulas dele e às vezes ele pegava carona comigo, porque eu venho de carro pro curso e o nosso caminho é o mesmo, então eu dava carona pra ele. Então eu conseguia trocar bastante ideia com ele dentro do carro e ele me aconselhava, porque eu, realmente, como a Degrau hoje não tem a turma da Polícia Federal, eu meio que falava com ele, Maurício, queria uma turma de Polícia Federal, porque eu
preciso focar em tal coisa, não sei o que e tal. E ele falava pra mim, ele fala, cara, o seu nível hoje, graças a Deus, tá um nível bom, então tenta, a parte que hoje a gente não consegue te oferecer numa turma específica, tenta buscar numa turma alternativa, como as turmas de receita, né, porque acabam englobando a contabilidade e a informática, que são os pontos principais, e foca nos exercícios. Além disso, você, se quiser, mantém numa busca ali da área de segurança pública, porque os direitos que você vai estar estudando, você consegue aproveitar em tudo. Então, as minhas conversas com o Maurício foram bem produtivas, me ajudaram a traçar meio que um percurso a percorrer. Então, assim, eu acho que foi legal essa parte, essa troca de informações com ele, que acabou me ajudando bastante. E você indicaria o passaporte para algum outro? Com certeza. Eu indico para vários amigos, inclusive, todo mundo na última turma da PM, muita gente pagou a turma normal, né? Então, paga a turma regular, só que às vezes a turma acaba, a prova não chegou, aí você tem que pagar de novo. E o pessoal falava assim, caraca, tem que pagar de novo. Eu falo, cara, por que você não faz o passaporte? Porque se você for ver, às vezes, o tempo, se você for uma pessoa que não vai desistir, tipo, na primeira reprovação, eu te indico o passaporte. Agora, se você é a pessoa que, se você reprovar, você vai desistir, não tem por que eu te indicar, porque aí você vai estar jogando dinheiro fora. Mas, se você tá determinado a passar, o passaporte é a melhor coisa, porque se você ficar pagando toda vez, sei lá, R$1.000, R$1.500 numa turma regular, você, às vezes, se você faz 3, 4 turmas, você tá pagando o preço do passaporte, se você juntar com o simulado, com os aulões extras, com a plataforma de questões. Então, se você fizer um pacote único, você acaba tendo tudo e você vai estudar até você passar. Então, eu indico, principalmente para os meus amigos que eu vejo que são mais determinados. Então, eu sou fã do passaporte. E chegando agora, assim, no momento da sua prova, você estudou ali, né? Você se dedicou ali, chegou na prova. Como é que foi aquele momento ali que você deu de cara ali com as questões ali? Eu sou uma pessoa que eu sou meio ansioso, né, de expectativa. Então, no dia anterior da prova da Polícia Federal, na época, eu comecei a me sentir mal. Falei, meu Deus, é amanhã, é amanhã, é amanhã. Tô nervoso, tremia pra caramba. Chegou na prova, no meio da prova eu tive cãibra. No meio da sala, fazendo a prova, cãibra. Eu falei, meu Deus, eu comecei a esticar a perna, nervoso, a mulher fiscal. O que aconteceu? Eu falei, tô tendo cãibra. Mas isso foi aquela primeira prova, então foi um nervosismo que acabou me tirando pontos também, porque eu acabei tendo falta de atenção em algumas situações. Mas depois eu fui aprendendo a lidar com os concursos. Então, cada prova que eu fazia, eu aprendia com os meus erros. Tanto que a Polícia Federal foi de um jeito, a Polícia Civil foi de outro jeito, totalmente diferente. Quando chegou na PM de 2023 e na Polícia Penal do Espírito Santo, foi um estouro, porque eu já consegui fazer a prova com muita tranquilidade e eu controlei bastante o meu tempo. Foi algo bem controlado, eu não tive pressa, correria. Então, foi uma evolução muito grande. E eu acho que os simulados acabam te ajudando nisso também, porque você, querendo ou não, principalmente quem faz o simulado presencial, né? O online, eu não vou dizer porque o online você pode burlar, você pode roubar. Então, o presencial não. O presencial você tá aqui, você tá na sala, tem alguém controlando o seu tempo e você não tem como fugir daquilo. Então, os simulados me ajudaram bastante com isso, de controlar o tempo, o nervosismo, a gatilhar as questões. Então, uma palavra que era um diferencial, era algo importante. E aí, quando chegou na prova da PM e na do Espírito Santo, na Polícia Penal do Espírito Santo, eu consegui, parece que eu juntei todas as informações que eu tive ao longo desses 2 anos de estudo. E 2 anos, quase 3 agora. E eu consegui botar tudo em prática. E graças a Deus deu certo. E como você descobriu o resultado que você tinha sido aprovado na Polícia Penal do Espírito Santo? Fico acompanhando o tempo todo, né? Primeiro, quando saiu o gabarito preliminar da banca, eu tinha visto que eu tinha feito 84 pontos de 100. E aí eu já criei uma expectativa grande, falando assim, 84. Eu acho que é uma nota muito boa. Só que aí eu vi as pessoas falando, não, a nota vai ser alta, a nota vai ser isso, a nota vai ser aquilo. Aí quando veio o gabarito definitivo, eu ganhei 1 ponto, fui para 85 e veio a nota da redação. Na verdade, quando veio com 85 pontos, eu era mais ou menos, eu estava na posição 90, entre 90 e 100, mais ou menos. Quando veio a nota da redação, minha posição despencou.
porque eu tirei 75 na redação. E aí eu perdi 300 e poucas posições. E eu fiquei assim, nervoso, porque eu falei, cara, eu tô saindo das vagas praticamente. Tava ficando na rabeta da turma. Aí eu entrei com recurso na redação. Pedi ajuda pro professor Thiago daqui, né, de português. E ele montou um recurso pra mim, porque ele falou, não, a tua redação, ela vale mais que isso. E aí, no recurso, eu ganhei 10 pontos. Então, eu passei a fazer 85 na redação também. E aí, minha posição subiu de novo. Eu fui pra 122, 120, mais ou menos. Hoje, a minha posição no concurso é essa. E aí, quando veio o resultado final, que eu falei assim, porra, passei mesmo, tô dentro. Então, eu tô dentro das vagas, tô dentro da primeira turma, porque lá o curso de formação também vão ser divididos em 2 cursos, né? Porque a academia só cabe 300 pessoas. E aí eu fiquei feliz. Não contei pra muita gente. Basicamente quem estuda comigo sabe, mas a partir da família e de alguns amigos que não são envolvidos nesse mundo do concurso público, eu preferi não contar. Até porque tem TAF, tem exame médico, psicotécnico. Por mais que eu esteja bem e eu já tenha feito todas essas etapas em outros concursos e nunca tenha reprovado, às vezes, se a gente tiver alguém torcendo pro nosso mal, eu prefiro manter pra mim e depois que tudo estiver certinho, eu vou e falo pra minha família, falo pros meus amigos. Mas aí foi uma alegria, porque eu ficava agoniado de querer passar em alguma coisa pra poder me sentir mais tranquilo pra voltar ao meu objetivo. Porque eu precisava ter uma segurança financeira e até garantia de trabalho, porque hoje eu tenho meu emprego, mas quem me garante que eu não vou ser mandado embora amanhã? Então, lá acaba que o salário é razoável, é um salário bom, né? Muito maior do que numa iniciativa privada. Eu vou ter uma estabilidade, vou ter uma segurança e eu vou poder voltar ao meu foco, que sempre foi a Polícia Federal, e aí eu fico mais tranquilo estudando para PF, tendo isso aí garantido. E você acha que você faria algo diferente aí nesses quase 3 anos, se preparando aqui com a Degrau, se preparando aí para essas provas e para Polícia Penal? Não sei se eu faria diferente. Eu acho que tudo serviu de aprendizado, porque quando a gente aprende com os erros é fácil a gente falar assim, mas se fosse, sei lá, 2 anos atrás eu teria feito tudo diferente. Mas se você não tivesse passado por isso, você não saberia como seria o resultado. Então assim, não faria nada diferente. Até porque depois do problema que eu tive lá com o falecimento do meu avô e da minha avó, que teve a depressão, eu consegui manter um foco constante. Então assim, eu tô sempre no curso, eu tô na aula pra prestar atenção na aula, eu não tô na aula pra ficar de conversinha, de bate-papo ou de brincadeirinha. Então assim, não faria nada diferente. Talvez, se eu pudesse ter um pouco mais de calma lá no início, talvez meu resultado poderia ter sido outro no concurso da Polícia Federal, mas é aquilo, são aprendizados da vida e eu acho que faz parte da evolução. Sim. Então você acha que ter calma seria um conselho que você daria pro Thiago lá no começo lá da sua trajetória? Com certeza. Calma e manter um nicho, porque às vezes eu também vejo pessoas que querem estudar pra tudo e na verdade não estão estudando pra nada. Então, hoje, a pessoa tá na turma do TSE, estudando Direito Eleitoral, depois tá na turma de INSS, estudando Previdenciário, depois tá na turma de Receita, estudando Estatística, e aí que concurso que é isso tudo junto? Não tem. Então, às vezes você acaba se distanciando do objetivo, porque a maioria dos concursos hoje tem várias pessoas na fila. Então, assim, tem gente que tá focada só naquele concurso. Se você estiver focando em 10 concursos de áreas diferentes, você não está focando em nada. Então, no início, eu consegui escutar esse conselho que eu recebi e consegui manter meu foco totalmente em áreas de segurança pública. Então, as áreas de carreira policial acabam que todas têm conhecimento em comum. Um pouco a PF que destoa bastante, mas como o concurso não está perto de acontecer, eu consegui manter nos concursos de polícia civil e de polícia militar que focam no direito. E aí eu acho que seriam esses 2 conselhos, manter um foco e manter a calma. E você acha que existe assim, um perfil para ser concurseiro que vá passar assim, um perfil, você tem que ser dessa forma aqui, que assim você passa. Se você não for assim, desiste, nem começa. Não, eu acho que não, porque eu acho que o conhecimento é diferente em cada pessoa. Às vezes a facilidade que você tem numa matéria eu não tenho, mas eu tenho em outra que você não tem. E tem pessoas que
parecem que têm o dom de saber tudo. Então, às vezes, o meu método, que é o método da aula presencial, de estar aqui estudando, é um método que não serve para você porque você consegue aprender muito mais numa aula online. Então, eu acho que não tem uma receita de bolo de concurseiro ali. Eu acho que você tem que, óbvio, manter a constância, você tem que manter o foco, mas você tem que fazer da forma que você consiga aprender melhor. Se é no online, estuda online. Se é presencial, estuda presencial. Se é por questões, estuda por questões. Mas acho que não tem uma receita de bolo para isso. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse um conselho para esses concurseiros que estão aqui assistindo, que já estão estudando há algum tempo, para aqueles também que estão começando agora ou que estão ainda pensando em estudar e ir para concurso. Aí eu queria agora que você olhasse ali e falasse com ele. Cara, meu conselho para vocês é não desistir na primeira porrada, porque hoje o concurso público ele acaba sendo muito buscado por todas as pessoas, então é normal você reprovar. Então não desiste na primeira porrada que você tomar, mantém o seu foco. Se você tem, por mais que ele demore, não desiste. Continua, persegue ele. Às vezes você não precisa nem estudar num ritmo tão intenso quanto você estudava quando o edital saiu ou quando o edital estava perto de sair. Mas mantém estudando, porque o direito muda, as matérias sempre tem uma informação nova, os concursos vão ficando mais difíceis. Hoje um concurso de nível médio não é igual um concurso de nível médio de 10 anos atrás, um de nível superior não é igual um de nível superior de 10 anos atrás. Então, meu conselho é esse, é você não desistir, é você manter um foco e vai pra cima, porque uma hora a aprovação vai chegar, é só você não sair da fila. É isso. Muito obrigada, Thiago, por ter aceitado, né, participar aqui com a gente desse bate-papo. Parabéns pela sua conquista mais uma vez. É sempre bom ter ali aquela motivação para continuar. E aqui eu, representando a Degrau, a gente deseja para você aí sorte e também muito estudo e muito foco aí para você passar na PF e voltar aqui para conversar com a gente aí, já sendo agente da PF. Pode deixar, muito obrigado. Inclusive agora eu vou para aula. É isso aí, ó. E você aí também que tá acompanhando a gente, se você gostou aqui da nossa entrevista, se você acha que foi fundamental para você ter escutado aqui os conselhos e a história aqui do Thiago, deixa o seu like e também compartilha aí com um amigo que você acha também que está precisando aí ouvir esses conselhos, está precisando de uma motivação a mais aí para continuar ou até mesmo a estudar para concurso público. E também convido você a se inscrever no nosso canal, que aqui você tem várias matérias, assuntos de aulas, entrevistas com especialistas, com aprovados. A gente tem uma playlist só de aprovado aí, então se você tá falando assim, quero ver outras experiências, pode continuar aí na nossa playlist aí, que tem muita gente aprovada. E aguardo você aqui no nosso próximo Papo com Aprovado. Até a próxima!